Sabe, hoje em dia, eu costumo dizer, Mário, que quando a gente tem esse momento de ascensão da extrema-direita, a gente começa a rolar um speedrun de fascismo. Speedrun de fascismo. O que eu chamo de speedrun de fascismo? É o seguinte, o cara vai lá e fala uma atrocidade. Um político X, Y fala uma atrocidade. Aí ele ganha palmas. Vai lá e fala uma atrocidade maior ainda. Sim. E aí ganha mais palmas. E isso acaba que não tem limite. Quando você vai ver, estão todos juntos marchando. Os caras perderam completamente a vergonha de falar coisas absurdas. Assim, um exemplo concreto, não vou citar nomes, mas, por exemplo, ontem, com toda a discussão do caso do Epstein, coisas absurdas e tal, tinha um influenciador, né, que tem canal no YouTube e tal, não vou falar o nome dele, que disse o seguinte: diante de tudo que a gente tá vendo do caso Epstein, eu só tenho uma coisa pra concluir: mulher é tudo puta. Exato, e o cara olha pra umas notícias dessas e diz: e culpa as mulheres, cara. É absurdo. Entendeu? É isso que eu chamo de speedrun de fascismo, porque assim, eles estão autorizados a falar o maior absurdo, e o maior absurdo sempre vai ser o próximo. Sim. Porque eles encontram um eco nisso. Então nós estamos nisso que eu chamo de speedrun de fascismo. Olha, eu vou falar... Antigamente as pessoas teriam vergonha de falar uma coisa dessa. Elas podiam até pensar, tu pode ser um merda, tu pode ser um escroto, tu vai pensar isso. Mas se tu externalizar isso, tu vai ser escrachado pela sociedade. Hoje não. Hoje tu pode externalizar isso e tu vai receber aplausos. Tinha um monte de gente lá no Twitter dizendo: pô, é isso mesmo, pô, o cara que teve coragem de falar. Mano, não é uma questão de coragem de falar, não. Isso é um absurdo completo, é um absurdo assim que não tem como mensurar. E esse é o ponto que a gente tá. E eu me preocupo, cara, porque quando a gente atinge esse ponto, a gente não volta para aquela democracia liberal. É um ponto de não diálogo. Entende? Tem que acontecer alguma ruptura, alguma coisa vai ter que acontecer para as pessoas entenderem o tamanho do buraco que a gente tá. Entende? Porque não é um problema do Brasil. Eu tenho insistido nisso há anos e eu tô cada vez mais convencido que eu tô certo. Problema global. É um problema global, produto de uma crise estrutural do capitalismo, que não consegue se reproduzir, né, em termos de reprodução de capital, na velocidade que ele precisa. Então ele precisa avançar sobre aquelas construções, entre aspas, civilizatórias. Sabe? Então é um regresso civilizacional. Poxa, cara, hoje em dia você escuta esses discursos masculinistas, por exemplo. Cara, é um discurso que facilmente poderia estar saindo da boca de um cara nos anos 40. Nos anos 70 já seria olhado meio feio. Pra tu ver o quanto que a gente regrediu. Sabe? Tem gente defendendo absurdos abertamente e tá encontrando eco na sociedade. E eu não vejo como a sociedade voltar para uma dita normalidade sem um processo de ruptura. Eu acho que o mundo caminha para um processo de ruptura. Muita gente pergunta: Humberto, acha que vai ter uma terceira guerra? Eu não gosto de falar isso porque isso é ser fatalista e alarmista. Eu acho que, inclusive, essa terceira guerra pode já estar acontecendo. Porque talvez ela não seja no formato da Primeira e da Segunda Guerra. Uhum. Né? Mas o mundo está completamente desestabilizado. Redes sociais. E já está mudando. A gente viu ontem, por exemplo, França e Espanha partindo para cima do X. Do outro lado, há uma reação dessas big techs, porque elas também são instrumentos políticos e também tem a ver com os interesses dos Estados Unidos sobre o resto do mundo. Exato. Então, assim... E agora o Trump ameaçando ali a Groenlândia, já começa a fragilizar. Eu até comentei, não lembro, que o pessoal às vezes olha assim a Europa, por mais que tenha essa questão continental, ela é super fragmentada ainda. Eles têm uma tolerância ali por interesse. Mas assim, para um falar assim, pô, eu tenho um mercado, o mercado norte-americano ainda é interessante para o meu país, qualquer outro da União Europeia fala assim, pô, romper laços com os Estados Unidos, eu prefiro empurrar a Dinamarca para vala. Então, é exatamente, cara. Então a gente vai ver agora um momento muito crítico Tá caindo a ficha na Europa, que da Segunda Guerra para cá eles se transformaram numa espécie de protetorado dos Estados Unidos. E a Europa, mesmo a ocidental, a oriental então nem se fala, né? Mesmo a ocidental é muito desigual. Então hoje, assim, uma coisa é a economia da Alemanha, entendeu? Outra coisa é a economia da Espanha. Não estou falando dos piores, estou falando da Espanha, mas já é muito diferente. Sim, Portugal então, meu Deus. Exato, Portugal, então Grécia, sabe aí... Então, assim, eles têm interesses diferentes. Então, eles não têm como agir em bloco, porque os países dentro do bloco têm interesses diferentes. Eles já têm déficit entre si, já internamente. Já. Então, agora está caindo aos poucos a ficha, me parece, eu tenho visto algumas declarações. Claro, começou com a história da Groenlândia, porque aí afetou a OTAN, eu acho que aí... Está começando a cair a ficha que os Estados Unidos não têm uma relação de ganha-ganha com eles.
Tem uma relação de imposição de interesse sobre eles. O caso clássico foi a própria Alemanha. A Alemanha aceitou pagar mais caro no gás de xisto dos Estados Unidos para ficar contra a Rússia, onde eles tinham um gás muito mais barato via gasoduto. É verdade. Entende? Eles aceitaram isso, eles produziram uma inflação internamente para atender interesses que não eram deles. O interesse da Alemanha era pagar mais barato o gás. O interesse dos Estados Unidos era vender gás. Exato. O que eles fizeram? Eles ficaram contra o interesse deles de pagar o gás mais barato, russo. E se entregaram de braços para os Estados Unidos. Então, assim, exatamente. Então, o mundo, na minha interpretação, ele está entrando numa fase de transformação mais rápida. O mundo sempre se transforma, é dinâmico. Mas em alguns momentos essa transformação é mais rápida. E eu acho que a gente pode fazer algumas analogias com o século passado, no período pré-Segunda Guerra. Eu sempre digo isso. A gente ensina na aula de história um período pré-Segunda Guerra que nos livros aparece como política de agressão e apaziguamento. Depois que a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra, foi imposto à Alemanha uma série de restrições, né? Restrições militares, penas econômicas, etc. Quando o Hitler ascende ao poder, ele começa a burlar essas restrições, se rearmar e, sobretudo, atacar outras regiões. É um caso clássico, por exemplo, dos Sudetos. Qual foi a posição de França e Inglaterra na época, frente a essa agressão alemã? Foi uma política de apaziguamento. Né? Tipo, não, deixa, não é tão grave assim, vamos deixar para lá. Guardadas as devidas proporções e cuidando do anacronismo, é o que o Ocidente fez com Israel, é o que o Ocidente está fazendo com o Trump. Né? O Trump invadiu a Venezuela, sequestrou o presidente, ninguém sabe, ninguém viu mais o Maduro. Sim, completou um mês já, mais de um mês uma semana. E tudo certo, nada acontece feijoada, entendeu? E antigamente ainda os Estados Unidos... E a esposa dele também. E a esposa dele. Antigamente os Estados Unidos davam o trabalho de mentir. Não, pela democracia. Não, o Trump nem isso. Não, eu vou lá, vou pegar pelo o petróleo. menos isso é mais franco, né? É a única coisa boa do Trump. Ele acabou com a farsa. Todas as farsas internacionais ele acabou. O que nós marxistas dizemos desde sempre, o Trump veio e provou que nós estávamos certos, entendeu? Isso é verdade. Isso é uma grande farsa. O mundo multilateral é uma bobagem, não tem nada a ver com globalização, isso. É tudo uma bobagem. Então, assim, é a única utilidade do Trump. É mostrar que esse mundo baseado em regras é uma grande mentira. Então, para isso ele serviu. E quem seguiu a cartilha dos Estados Unidos, como o Brasil fez... Exato. Então, assim, eu penso que a gente está internamente no limite de uma política que deu o que tinha que dar e que vai ter que se transformar. Eu estou falando do PT e do Lula. Eu acho que nós estamos vendo o último suspiro desse modelo político. E, mundialmente, nós estamos num mundo em crise que pode descambar para uma guerra total e que, na minha interpretação, invariavelmente vai passar por uma transformação mais rápida. Por quê? Porque essa crise do capitalismo que faz ascender essa extrema-direita, que é um eufemismo para fascismo, não volta para sua caixinha sem uma ruptura. Né? Então, eu acho que no grau que está, a gente vai precisar reorganizar o mundo. Como é que vai ser essa reorganização? Eu não vou chutar. A gente tem que esperar para ver. Deixa eu fazer um parênteses aqui para a galera. Né? Você falou uma coisa aí, passou rapidamente sobre a questão de fascismo, né? Esse mundo masculinista. Deu uma dica para a galera. A gente conversou com a Carol Sardá novamente no início, aqui no Critique em janeiro. O pessoal talvez não se atentou, mas ali foi muito emblemático, ali muita coisa que foi dita. Então, quem tiver interessado nesse assunto, rebobina a nossa fita aqui que está fresquinho ainda em janeiro. Tem uma coisa que eu queria ver contigo que é talvez um momento único para o Brasil. Eu tenho falado com muitos empresários e tudo, até um pouco por outras atividades que eu faço, conversado para entender realmente a leitura de Brasil, e tem uma coisa que é um pouco uníssona. E não tem a ver tanto com a nossa performance como país, mas sim pela decadência e, digamos, pela saturação de investimento no mundo. Quando a gente olha os Estados Unidos, baita do mercado interno, não tem o que pensar, mas eles, com essas crises internas, por mais que ainda seja pujante a economia, eles meio que se resolvem sozinhos. E sobra dinheiro, talvez, para você colocar por aí no mundo para poder aumentar esse capital. Então, aquela questão. Europa, ela está em outra situação agora, né? Porque o investimento foi muito belicoso, né? Ou deveria ser mais, mas por essa ameaça da Rússia, desgastou muito e enfraqueceu a Europa. Então, assim, até você tem um certo investimento, só que eles tentam resolver isso internamente dentro da própria Europa. Isso começa a ficar fragilizado.
Você tem a África, mas a África não é investida por ninguém exatamente. Você tem alguns países que começam a despontar com uma grande promessa futura, mas ainda por questões socioeconômicas, políticas principalmente, instabilidades históricas, né? Tira colo aí talvez uma Nigéria, uma promessa que nunca, meio que aquele país do futuro, meio Brasil, que foi a África do Sul, tem andado de lado. Então ela começa a ficar não tão atrativa. Quando a gente olha para a Ásia, você tem a economia chinesa que começa agora, ela não, eu não posso falar desaquecer, mas ela não acompanha o ritmo que ela vinha nas últimas décadas. É natural, a população também está envelhecendo e tudo mais. Você tem uma Índia também que é muito complexa e meio que se resolve sozinha. Ela tem muito dinheiro, mas esse mercado interno ainda não é amplamente, não foi amplamente destravado, então ela consegue se resolver.